Vamos lá, vamos falar um pouquinho agora então sobre antigo regime, né? Para começar, o que é antigo regime? Né? Antigo regime é um nome que a gente dá para o modelo de governança que existe antes da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela demarca aí a abertura da Idade Contemporânea, então tudo que vem antes dela é chamado de antigo naquele momento, inclusive o antigo regime, que a gente também chama nos livros didáticos de monarquia absolutista ou de Estado moderno, porque veio depois da Idade Média, que é durante o período moderno. Né? Então, a princípio, o antigo regime é esse momento, né, de centralização política depois da crise do feudalismo lá no século XIV, onde o rei passa a governar estados nacionais que se formam a partir da crise do século XIV. Né? E esses caras governam sozinhos? Não, eles governam a partir de uma coalizão de personagens da elite que estavam com medo lá das revoltas camponesas associadas à peste negra, às guerras, à fome, às crises agrícolas, etc. Né? E quem é que passa a governar junto com esse rei que centraliza as decisões e o poder? Né? Uma elite aristocrática composta pela nobreza, pelo clero e pela alta burguesia, que eram os ricos comerciantes que financiavam esse Estado, porque tinham interesse lá na centralização do comércio, no monopólio comercial, na segurança das estradas, formação de moeda, enfim, uma pancada de coisa interessante aí para quem tem um país e quer comercializar dentro dele. Né? Então, a princípio, é isso aí. O antigo regime é essa formação dessa monarquia centralizada que acontece ao final da Idade Média, com a crise do século XIV. Vamos ver o que tem para falar sobre isso aí hoje. Temos aí... Sumi, né? Voltei. Temos aí um texto de um cara chamado Maquiavel, que é um teórico do absolutismo. Né? Qual é a parada dos teóricos do absolutismo aí, né? A princípio, os monarcas, eles têm que justificar o seu poder de alguma maneira naquela passagem da Idade Média para a Moderna, e para isso eles utilizam teorias, né? E teorias são produzidas por intelectuais, né? O Maquiavel era um desses. A teoria que justifica o absolutismo que a gente mais discute, mais fala de sala de aula e mais cai nos vestibulares é a do direito divino, que é escrita num livro chamado O Direito Divino de Governar, de um cara chamado Jacques Bossier, que é francês, né? A princípio, esse aí não é francês, ele é italiano, é o Nicolau Maquiavel, mas ele também justifica o absolutismo, ou seja, o direito do rei ser um governante absoluto. Né? E como é que ele justifica isso? Ele justifica isso a partir da necessidade de ordem, e que é possível a partir do exercício de um Estado racional e forte. Né? Vamos lá, vamos ver o que ele tem a dizer aí sobre os monarcas absolutistas. O príncipe, portanto, não deve se incomodar com a reputação de cruel, se seu propósito é manter o povo unido e leal. Ou seja, ele já começa falando o seguinte, que qual é o propósito do monarca? O propósito do monarca é manter o povo unido e leal, é manter a ordem. Né? Então, ordem é uma parada muito clara para as elites que estavam constituindo o Estado moderno, o antigo regime lá no final da Idade Média. Né? Então, vamos lá. Além da ordem, o que ele fala mais? De fato, com uns poucos exemplos duros, poderá ser mais clemente do que outros, que por muita piedade permitem os distúrbios que levam ao assassínio e ao roubo. Né? Então, basicamente, o que o Maquiavel está falando aí é sobre o que está acontecendo hoje. Né? Um monte de governos autoritários aí falando mal das manifestações e dizendo que é preciso impor a ordem porque é tudo terrorista, tudo baderneiro, tudo vândalo. Né? É Maquiavel da contemporaneidade aí. Mas, enfim, qual é a parada do Maquiavel aí? Ele tá construindo um discurso que relaciona diretamente a ideia de moralidade, né? A ideia de que a ordem é fundamental para o bom funcionamento das coisas, e essa é uma moral da elite no final da Idade Média, frente lá às manifestações e revoltas camponesas, né? Enfim, ele está construindo um discurso de moralidade baseado na ordem e está dizendo que, para garantir essa moralidade, é possível recorrer à violência e à crueldade. Né? Então, basicamente, o que ele está dizendo é o seguinte, de que os meios eles precisam ser racionalizados. Né? Sempre que você vai fazer alguma coisa enquanto estadista, você não tem que fazer isso baseado num discurso. Você tem que fazer isso baseado na sua perspectiva de realidade. E cada um tem a sua perspectiva de realidade, mas o Estado, naquela época, tinha uma perspectiva de realidade da elite. Então, a ordem era mais cara do que qualquer outra coisa. Né? Vamos ver as alternativas, vamos ver como é que a gente vai dialogar com esse texto aí numa questão de vestibular. No século XVI, Maquiavel escreveu O Príncipe, reflexão sobre a monarquia e a função do governante. A manutenção da ordem social, segundo esse autor, baseava-se na... Bom, a gente já falou um pouquinho sobre isso aqui, lendo a questão, né? Sobre como a ordem social era cara, era importante, era fundamental.
E para isso, para atingir essa ordem social, os meios precisavam ser racionalizados, né? Ou seja, você precisa ser pragmático, né? Você não precisa adotar uma perspectiva romântica, etérea, sobre a relação direta de confiança, tá? Você tem que ser realista, né? Era isso que o Maquiavel defendia. E ser realista significa dar porrada em todo mundo para garantir uma ordem para a elite. Bom, vamos lá, vamos ler. Letra A. A inércia do julgamento de crimes polêmicos. Bom, se é julgamento de crime polêmico, não tem como você ser inerte, porque inerte é você, sei lá, enfim, fazer uma coisa de maneira indefinida, né? Bom, enfim, não resolve nada, não garante a ordem social se você faz um negócio de maneira indefinida sem pensar sobre isso. Pelo contrário, Maquiavel era um cara que defendia o uso da racionalidade para tudo. Letra B. Bondade em relação ao comportamento dos mercenários. Mercenário é um negócio super legal, né? São uns caras muito bons e eles, enfim, né, adoram se relacionar com as pessoas. Letra C. Para quem não sabe, mercenário é o cara que é contratado para fazer alguma coisa por dinheiro, em geral, coisas que ninguém mais quer fazer, como matar os outros, torturar, etc. Letra C. Compaixão contra a condenação de transgressões religiosas. Bom, a princípio não tem nada que diga lá no texto que o Maquiavel defendia o uso da compaixão, né? Pelo contrário, o Maquiavel era um cara que defendia a crueldade como meio quando necessário, né? Letra D. A neutralidade diante da condenação dos servos. Neutralidade, então, tipo assim, o Estado ele tem que se manter neutro em meio à condenação dos servos? Não, pelo contrário, se os servos eles estavam, né, envolvidos em contestações ao Estado ou à ordem pública, eles tinham mais que tomar porrada, segundo Maquiavel. E letra E, a conveniência entre o poder tirânico e a moral do príncipe. Bom, é disso que a gente estava falando quando a gente lê o texto ali, né? A princípio, Maquiavel defende a racionalização dos meios, né? Ou seja, do poder tirânico, né? Para defender uma moral do príncipe. Qual é a moral do príncipe? É a garantia de uma ordem social que garanta os privilégios da elite, as garantias da aristocracia, não é? Então, o nosso gabarito aí é a letra E, lembrando sempre que o Maquiavel é um cara que defendia a racionalização do Estado, mas para garantir um tipo de Estado, um Estado que preservasse, conservasse uma realidade elitista ao final da Idade Média, ok? Bom, vamos lá. Vamos falar agora aí da próxima questão, né? A próxima questão, ela também fala sobre o Estado moderno, sobre o antigo regime, mas ela fala sobre uma outra parada aí. Ela está falando sobre a formação de um negócio chamado corte. Vocês já ouviram falar em corte? Pois é, corte era tipo capital naquela época, né? Então, o que é uma capital hoje? É onde o governo fica sediado, né? Beleza, lá na Idade Moderna, a capital era chamada de corte porque era onde o rei vivia. E por que o rei era tão importante? Porque ele era o governo, né? Mas ele era o governo sozinho? Não. Quando ele ia governar, ele tinha os nobres, o clero e a alta burguesia ajudando ele, não é? Pois é por isso que essa galera ia morar com ele. E é por isso que muitas vezes a corte era um palácio. Mas era um palácio gigante, tipo Palácio de Versalhes, tipo Palácio de, sei lá, enfim, não vou conseguir achar um nome agora porque eu tô gravando o vídeo, né? Mas enfim, a grande parada aí é a gente considerar que todas as vezes que a gente já entrou no palácio e viu 42 quartos, 52 quartos, 75 quartos, a gente ficou pensando assim, o que faziam com tantos quartos? Pô, morava gente ali, cara. Gente pra caramba. Não era só o rei que morava ali. O rei morava ali com uma porrada de nobre, com um monte de membros do clero, com uma alta burguesia. Todo mundo que era convidado para morar ficava tudo feliz, né? Pô, nossa, o rei me convidou para morar no alojamento 4, que é tipo um salão lá no meio do palácio. E por que isso era bacana? Porque significava que você ia governar junto com ele, né? Significava que você ia ser atingido por aquela aura de prestígio do rei, né? Mas enfim, isso significa que parte das pessoas que viviam na corte, ou seja, a elite cortesã, ela se sentia melhor do que os outros, né? Inclusive tem um nome para isso. A gente chama de cortesão, aquele que vive na corte, e provinciano, aquele que não vive, né? No Brasil e em português, provinciano significa alguém ignorante, ou seja, alguém afastado da realidade, do centro, das discussões e tudo mais, né? Mas enfim, vamos ler o texto aí para ver por que a gente está falando tanto sobre corte. O que chamamos de corte principesca era essencialmente o palácio do príncipe. Os músicos eram tão indispensáveis nesses grandes palácios quanto os pasteleiros, os cozinheiros e os criados. Eles eram o que se chamavam, tanto pejorativamente, de criados de libré. A maior parte dos músicos ficava satisfeita quando tinha garantida a subsistência, que é o sustento próprio, né? A comida. Como acontecia com as pessoas da classe média da corte. Entre os que não se satisfaziam estavam o pai de Mozart, mas ele também se curvou às circunstâncias a que não podia escapar. É um texto de um sociólogo chamado Norbert Elias, né, chamado Mozart, Sociologia de um Gênio, mas enfim, o Norbert Elias é um cara maneiro porque ele basicamente estuda a sociedade de corte. Ele tem um livro chamado Sociedade de Corte, onde ele fala sobre essa construção de uma identidade própria, e ele fala sobre a relação entre os cortesãos e os provincianos e tudo mais.
É uma parada maneira. Ele tem outro livro, inclusive, chamado Processo Civilizador, onde ele fala sobre como essa formação de uma corte possibilitou o surgimento de um negócio chamado etiqueta, que é um negócio que a gente tem até hoje, né? Tipo, não falar de boca cheia, essas coisas assim e tudo mais. Mas, enfim, um grande barato aí, então, é que o Norbert Elias é um sociólogo especialista nisso, em estudar as sociedades de corte que se formaram, né? E qual é o barato aí pra gente, né? O barato é que nesse texto dele, ele faz uma referência que é anacrônica. Ele fala assim, ó, como acontecia com as outras pessoas de classe média da corte. Então ele tá falando que os músicos, como o pai do Mozart, ou como os cozinheiros e tudo mais, caramba, eles eram chamados de uma espécie de classe média da corte. Por quê? Porque como eles viviam na corte, eles se sentiam melhores do que os camponeses, eles se sentiam melhores do que as outras pessoas que estavam lá fora, porque eles eram músicos e tal, tinham contato com as elites intelectuais e tal, caramba, então se os caras moravam e giravam em torno do rei e do palácio, eles se sentiam muito mais do que eram. E por isso ele usa essa expressão, classe média. Mas esses caras eram classe média mesmo? Aí, não, se eles não eram nobres, não eram membros do alto clero nem da alta burguesia, eles eram povão como todo mundo. E como é que a gente chama povão na sociedade estamental moderna? A gente chama de terceiro estamento, ou terceiro estado, certo? Então, essa é a parada aí do texto do Norbert Elias. Ele estava querendo dizer que a galera que vivia na corte se sentia tão por cima, que mesmo quando era ferrada, se sentia melhor do que os outros, né? Vamos ler a questão aí para a gente ver como é que isso foi explorado no vestibular. Considerando-se que a sociedade do antigo regime dividia-se tradicionalmente em estamentos, nobreza, clero e terceiro estado, não é 30 estado não, é terceiro, tá? É correto afirmar que o autor do texto, ao fazer referência à classe média, descreve a sociedade utilizando a noção posterior de classe social, que não existia na época, né? A fim de, letra A, aproximar da nobreza cortesã a condição de classe dos músicos que pertenciam ao terceiro estado. E aí? Os caras que trabalhavam no palácio eram igual os caras que viviam no palácio? Não, não é isso que ele está falando aí. Pelo contrário, ele está falando que a grande maioria da galera aí vivia basicamente para subsistência, né? Valorizem o cara que fala subsistência assim rápido, né? Mas enfim, letra B. Destacar a consciência de classe que possuíam os músicos, ao contrário dos demais trabalhadores manuais. Consciência de classe, né? Bom, a princípio, não necessariamente. O cara não diz nada que evidencie isso. Letra C. Indicar que os músicos se encontravam na mesma situação que os demais membros do terceiro estado. Ou seja, os músicos, eles, embora se considerassem aí, né, membros da corte, eles faziam parte de uma parcela da corte que não era da elite, né? Então, é isso aí, né? O nosso gabarito é a letra C, indicar que os músicos não se encontravam na mesma situação que os demais membros do terceiro estado, né? Então, eles não eram da corte, né? Eles eram... Bom, sabendo que a letra C é o gabarito, vamos ler a letra D e a letra E só por esporte. Vamos lá. Letra D. Distinguir dentro do terceiro estado as condições em que viviam os criados de livreiros camponeses. Não, a expressão classe média usada no texto não tem nenhuma relação com os camponeses. Então não dá para ser essa aí. A letra E fala em comprovar a existência no interior da corte de uma luta de classe entre trabalhadores e manuais. Ou seja, todos os trabalhadores manuais estavam brigando entre si, é por isso que a gente usa a expressão classe média para falar deles. Sei lá, faz sentido nenhum, né? A princípio, é isso, galera. A gente tem aí, fizemos 2 questões sobre o antigo regime, antes disso, questões sobre grandes navegações, e terça-feira a gente tem mais aí, provavelmente com algum material sobre a Primeira Guerra Mundial. Se vocês quiserem pedir alguma coisa, sugerir alguma coisa ou reclamar de alguma coisa, só deixar um comentário, mandar um e-mail, qualquer coisa aí. Valeu? Um abraço.